Muito bem, essa é a parte 2 do projeto de pilares. Nessa parte, a gente vai falar de flexão composta, que é um tópico avançado em estruturas, vamos dizer assim, e como fazer a estimativa da carga dos pilares. Isso vai ser muito importante para o nosso projeto. Ok? Então, vamos dar início. Então, a flexão composta, também dita flexo-compressão, flexo-tração. O mais complexo mesmo é flexo-compressão. É a associação de viga com pilar. Então, você imagina, se uma viga flamba, um pilar que funciona como viga e pilar, tem grande possibilidade de flambagem. Esse é um tópico mais avançado da matéria. Por vezes eu pensei em tirar da matéria, mas vocês vão ver por que eu não tirei. Então, eles ocorrem, os exemplos típicos que a gente tem são os seguintes. Então, os casos mais típicos são os seguintes: pilares carregados excentricamente, que é, por exemplo, eu tenho um pilar, vem a carga lá de cima, aqui vem a viga, e essa viga ela é fixada na lateral. Então, eu tenho aqui uma distância, uma excentricidade, como se diz, em relação ao eixo. Normalmente, isso aqui é o menor possível. A gente procura fazer isso aqui o menor possível. Tá certo? Algumas vezes também ocorre na outra direção, essa excentricidade. Então, veja que a carga que era PP, P de pilar aqui, e aqui eu tenho uma carga PV, que é a reação da viga, né? Ao se somar uma com a outra, dá uma carga P total, a soma das duas. Do pilar que vem de cima, mais a da viga. E agora eu tenho esse momento aqui. Então, esse par de flexão com compressão se dá o nome flexo-compressão. Usualmente, essas excentricidades são pequenas e esse é um exemplo que dá para visualmente perceber, mas normalmente não é algo importante no dimensionamento do pilar. Um outro exemplo, esse é bem fácil de perceber, numa cobertura leve, eu tenho um pilar aqui, bate o vento, tá certo? Então, o pilar, que tem uma carga da cobertura relativamente pequena, vai ser flexionado. Então, o pilar, na verdade, não é um pilar, é uma viga. Você vai ver, perceba que é uma viga engastada. Pode ser rotulada também, desde que eu prenda em cima também, né? Mas, para facilitar o nosso entendimento, percebo que esse pilar tem essa flexão. Então, aqui ele tem flexo compressão. E, por fim, os pórticos. Os pórticos são peças fletidas e têm compressão e tração. Normalmente, compressão. Esse pilar aqui está submetido à flexão e à compressão. Já mencionamos sobre a flexão nele, que é mais pronunciado do que a compressão. A compressão é pronunciada em pilares de edifício em altura. Aqui está funcionando a flexão. Essa dimensão e essa é devida ao momento fletor. Bom, então, a verificação, existe essa fórmula de interação, onde tem a interação da compressão com a flexão, e esse beta aqui é um coeficiente que leva em conta o que se chama de efeito de segunda ordem. É que quando o pilar se deforma um pouquinho por conta dos carregamentos, ele provoca um segundo momento. Então você vê que é algo bastante sofisticado, e eu vou recomendar um critério simplificado que, de certa forma, está embutido nessa fórmula aqui e que era usado nos primórdios para dimensionar o pilar. Vamos verificar como viga e como pilar. O que der maior, a gente usa. Então, essa coeficiente é 1 quando o pilar funciona pouco. Certo? Adota 1. Então, aí, de fato, quando o B é pouca compressão, é a flexão que está governando. Então, é isso que eu estou propondo, em vez de a gente
entrar nesse dimensionamento que foge já do escopo do que a gente pretende do curso, é usar esse critério simplificado. Dimensionar como pilar, dimensionar como viga. No caso aqui, a viga é a flambagem lateral, certo? Esse trecho está funcionando na flambagem lateral. E adota o maior perfil. Esse é um bom critério de predimensionamento. Como eu falei para vocês, muitas vezes eu pensei em tirar esse tópico, mas é importante entender a flexo-compressão. Isso aqui já foi questão de uma prova do antigo provão do INEP. Agora chama ENAD, está errado ali, né? Era como se chamava antigamente a prova do ENAD. Era provão do INEP. E aí esse exercício aqui me mostrou que a gente tem que continuar ensinando flexo-compressão, porque isso é pedido, o conhecimento, o entendimento da compreensão disso aqui. Então aqui falava assim, ó, observe a residência apresentada a seguir. A residência Itaipava, do José Zanini Caldas, que era um arquiteto prático da madeira, trabalhou na UNB, muito conhecido. Casas fabulosas lá na Pedra da Joatinga, dominava a maquete com poucas pessoas, fazia as maquetes muito boas. Teve uma exposição dele em Paris, que quem foi lá falar foi o Lúcio Costa. Então ele era muito conhecido e reconhecido, embora fosse um arquiteto prático. Bom, diante da solução estrutural estável proposta e considerando como carregamento o peso próprio da tesoura, dessa peça aqui, que eles chamam de tesoura, e o peso próprio do telhado, terças, caibros, ripas e telhas, identifique a que esforços internos estão submetidos as peças de 1 a 5. E as respostas têm controvérsias. Tá? Então, eu... Então, está aqui as respostas. Peça 1, peça 2, peça 3, peça 4, peça 5. Tá bom? E aí vem resposta, peça 1 é essa aqui. Peça 2 é essa aqui. Peça 3 é essa aqui. Peça 4 é essa aqui, ó. E peça 5 é essa aqui. Eu, para explicar a solução, falei, vamos começar pelo mais simples, né? É óbvio que isso aqui é um pilar. E aí vejo que eles colocaram como resposta no pilar: flexo, compressão, compressão, flexão, flexão, tração. Bom, é óbvio que essa aqui já não é. É óbvio que ele está comprimido, que é um pilar. Então só pode ser uma dessas duas, né? Tá lá. Aqui nós vamos começar. Tá lá. Vamos começar pela resposta, né? Para aprender, inclusive. Então é óbvio que só pode ser a resposta A ou B. Ok? Vamos ver agora a peça 4. Por que eu escolhi a peça 4? Porque ela não deixa dúvida. Se vocês observarem agora o conjunto completo, aliás, isso aqui poderia ser colocado no F-Tool, ia ficar bonitinho demais, hein? Para aprender. Então veja que ele tem assim uma forma aporticada. A carga está aqui nessas peças aqui. Tá certo? E note que essa peça prende uma na outra. Então, quando isso tende a descer, essa peça, os pontos extremos desta peça tendem a se afastar. E ela não tem carga nenhuma, porque a carga toda está no telhado. Então, se ela não tem carga nenhuma, não tem flexão. E se os pontos tendem a se afastar, que esforço está passando por ela? Então, quando dois pontos tendem a se juntar, compressão. Quando dois pontos tendem a se afastar, o que tem? Tração. Portanto, essa peça aqui, que eu fiz verdinha aqui agora, estão vendo? Ela está funcionando a tração. Portanto, a resposta, matamos, é a letra B. Então, vamos observar as outras
coisas que estão colocadas aqui. Por que a peça 5 não é flexo-compressão? Há controvérsias. Há controvérsias. Porque se você, dependendo de como você prenda aqui e aqui, pode ser que isso aqui empurre, e se estiver preso, engastado, tem uma flexãozinha. Mas é óbvio que aqui a ideia era uma coisa mais simples. Então, não faz sentido flexo-compressão aqui, embora fosse possível. Aquela tipo da questão que dá margem à discussão, né? Vamos ver a peça 3. A peça 3 é nítido, é uma viga. Apoiada aqui, tem isso aqui tracionando, é uma viga complicada, uma viga inclinada. Carga distribuída. Né? A peça 1 tem uma carga distribuída sobre ela, então ela funciona como uma viga também. Só que, além disso, ela é tracionada. Por que ela é tracionada? Esse ponto e esse, quando ela se deforma para cá, e a carga vai, o balanço vai pender para baixo, vai esticar isso aqui, né? Então ela tem flexão e tração. Flexo, tração. E a peça 5, quando a gente vê treliça, vocês vão ver mais claramente isso. Ela só tem compressão, já que ela não tem carga nenhuma sobre ela. Como fosse uma mão francesa fazendo aqui um. Né? Então essa borboleta aqui, essa estrutura, muito bonita. Isso, obviamente, era feito em maquete. Recomendo que vocês façam isso no F-Tool. Então, é importante entender e identificar flexo, compressão, flexo, tração, quando é tração pura, compressão pura, quando tem os dois funcionando junto. Então, por esse motivo, esse tópico continua na matéria. Essa prova aqui, isso aqui é muito antigo. Muito antiga essa questão. Então, está aqui a resposta final. Bom, o segundo ponto que eu queria mostrar aqui, esse é um ponto importante, prático, é a estimativa da carga nos pilares de edifício em altura. Então, aqui eu tenho N pavimentos estruturais. Pode ser que o térreo seja aqui. Aqui seja. Então, eu estou me referindo a pavimentos estruturais. A cobertura também tem estrutura, então ela é um pavimento estrutural. E para fins de pré-dimensionamento, a gente não vai levar em conta que a cobertura tem uma carga menor, quando muitas vezes ela pode ter uma carga bem maior, diga-se de passagem. Então, eu tenho aqui uma planta, ok? Uma planta qualquer. Isso aqui desenho, obviamente, está parecendo de concreto, e é, porque foi feito para isso. E eu quero saber a carga que chega aqui, para poder dimensionar o pilar. Isso aqui está nesse site que eu fiz há muito tempo atrás, mas que continua sendo muito útil. Eu trabalhei na disciplina Projeto de Arquitetura e Edifício em Altura com o professor Jônio, aliás, já falecido, e a professora Cláudia Morim e a professora Juliana Garrocho, que foi uma professora substituta há muito tempo na FAO. Então, eu fiz das aulas que eu dei lá, eu sistematizei nesse site. Vocês podem ir lá ver isso aqui explicado também, se quiser olhar com mais calma. Tá? Bom, então nós vamos pegar aqui as seguintes premissas. Tratar o efeito do vento, do peso próprio, de forma independente do efeito do vento. Então, o efeito do peso próprio é separado do efeito do vento. Tratar o vento de forma qualitativa, projetando elementos de contraventamento para cada face. Certo? Então, cada face do pilar, do edifício, tem elementos de contraventamento. Então, esses elementos são pórticos, são treliças. Nós já mostramos algumas coisas aqui, não é? A gente vai avançar um pouco mais sobre isso ainda. Mas, em suma, eu estou preocupado com o pilar, porque com o pilar eu consigo resolver boa parte do pré-dimensionamento arquitetônico, inclusive. Admitir um peso médio por metro quadrado em cada pavimento estrutural. Ok? Eu vou colocar tudo por metro quadrado. É uma média, é uma estimativa, de modo a poder rapidamente ter uma resposta. Admitir que cada pilar recebe uma parcela de carga proporcional à sua área de influência. Então, esse conceito de área de influência é muito importante. Então, você vai olhar a planta e ver a distância entre os pilares. Esqueçam as vigas para fazer isso.
Não precisa olhar viguinha por viguinha. Você está fazendo um pré-dimensionamento de um prédio em altura. Não está fazendo uma casinha com as viguinhas de concreto, os pilarzinhos de concreto. Ok? Com os ferrinhos. Isso aqui é uma coisa de escala maior. Ok? Então vamos pensar em escala maior. Bom, então, o que é essa área de influência? Isso aqui é bem esquemático, assim, ó. Veja que para esse pilar de canto, eu peguei metade da distância para cá, então ficou inclusive meio recortado, para mostrar que isso é aproximado, tá certo? Então a área de influência, ou área tributária, ou quinhão de carga, é como se dá o nome a essas áreas. Okay? Pode ser feito de forma estimativa. Pega metade da distância daqui para lá, ó, tem outro pilar aqui. Notem que esses que eu coloquei em vermelho seriam os pilares das bordas, e é o que eles vão funcionar nas fachadas. Eles vão funcionar ao vento. Tá bom? Se eu não produzir algum elemento estrutural de contraventamento. É lógico que isso aqui vai ajudar a contraventar. Isso é um esquema, né? Mas eu estou preocupado só com a carga vertical no pilar. Então a área de influência é isso aqui. Então se eu tenho a carga por metro quadrado estimada, e se eu multiplico essa carga pela área de influência, eu tenho a carga no pilar naquele pavimento. Então, carga total no pavimento estrutural em kg por metro quadrado. Vezes a área de influência, tá certo? Se eu multiplicasse pela área total, teria a carga total. Eu quero saber só nesse pilar. Neste pilar aqui. Então, a área de influência é essa. A carga vezes a área de influência. E dá a carga no pavimento. E no térreo? Obviamente, eu tenho que multiplicar pelo número de pavimentos estruturais. Aliás, térreo ali não. Seria melhor na fundação, né? Pilar da fundação. A partir daí você faz 3 e 3 andares igual, depois pode diminuir se quiser. No caso do aço. Né? E a carga total vai ser o quê? A carga em um pavimento vezes o número de pavimentos estruturais. Nota que eu incluí a cobertura aqui. Tá certo? Ou, simplificando, a carga embaixo aqui é a carga por metro quadrado vezes a área de influência vezes o número de pavimentos estruturais. Ponto. Agora eu tenho a carga P. Ok? Com essa carga P, eu posso até pré-dimensionar usando essa fórmula aí, que é uma fórmula prática. P dividido por 0,4 de Fy tem uma área mínima no pilar. Pronto, então essas duas fórmulas permitem eu calcular a área de um pilar e pré-dimensionar. É isso que nós vamos usar no nosso projetinho. Então aqui flexão composta, um caso bem típico, que na verdade é mais viga do que pilar, certo? Como eu fiz aí. E como a gente pré-dimensiona a carga média que vai estar no térreo. Esse método tem em livros quando o computador não permitia fazer detalhamento muito grande. É importante para pré-dimensionar, mesmo para engenharia. Você precisa dar uma resposta rápida sobre a fundação. Qual é a carga do pilar na fundação? Então, muitas vezes era usado esse método aí dos quinhões de carga. Tá? Tem o livro do Aderson Moreira da Rocha que tem isso para concreto. E no caso aqui, a carga por metro quadrado é essa carga que é o problema, que a gente vai ter que definir para cada edifício. E aqui a área do pilar. Ok? Então, esses dois tópicos, o primeiro um pouco mais sofisticado, mas importante também no aprendizado de pilares e de estruturas, e o segundo mais prático para o nosso projeto, inclusive, para a gente poder aprender a pré-dimensionar os pilares. Ok? Então, essa fecha a parte, essa segunda parte fecha o item de pilares, parte teórica. Vamos ver dois exercícios daqui a pouquinho. Até já.